Olá, que a paz do Salvador Jesus esteja com cada um de vocês. Nós vamos à última lição dos mandamentos, que fala da finalidade da lei. Afinal de contas, para que serve a lei de Deus? Você já se perguntou? Eu já falei, dei muitas dicas aí nos vídeos passados, que elas não são simplesmente uma lei, como se fosse de um ditador querendo determinar a nossa vida. Não é nada disso, e se você entende assim, você entendeu completamente errado sempre que te falaram dos mandamentos. Nós temos a lei de Deus, então, com uma finalidade. Eu vou colocar aqui para a gente ver as lições. Você está vendo aí as lições de 1 a 3, uma pequena introdução a todos esses estudos. Algumas coisas dessa de 1 a 3 a gente revê durante as 36 lições que a gente passa, mas é muito importante, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Do 4 até o 14 a gente fala dos mandamentos, inclusive os dois últimos, 13 e 14, o caso desse de hoje, lição número 14, é a conclusão dos mandamentos e a finalidade da lei. Então vamos ver a finalidade da lei. Esse é o tema de hoje para você memorizar aí, qual a finalidade da lei. Nós temos a história bíblica de Marcos no capítulo 10, versículos 17 a 22. Talvez você já tenha ouvido falar do jovem rico, rapaz rico. Ele se achava um grande guardador da lei, alguém que cumpria certinho, como alguém que fez um checklist e vai falar, esse eu fiz, esse eu fiz, esse eu fiz, não, esse ainda não, vou fazer. Então ele se achava perfeito no cumprimento da lei. E Jesus mostrou para ele que ele não cumpria a lei assim. Então olha lá no texto bíblico e tenta responder em como o jovem rico esperava obter a vida eterna. Como é que ele achava que teria a vida eterna? Como é que você pensa que a vida eterna vem? Como é que você acha que consegue a vida eterna? É uma resposta que você precisa ter em mente e precisa ter certeza dela. Que opinião errada o jovem tinha a respeito de si mesmo? Está lá no texto bíblico. Porque Jesus pediu ao jovem que se desfizesse de todos os seus bens? Está faltando uma palavra ali, mas por que ele pediu que se desfizesse de todos os seus bens, de tudo aquilo que ele possuía? Agora você pega, vende tudo e dá aos pobres. Será que essa é uma lei para cada um de nós? Vender tudo e dar todas as coisas que a gente arrecadar para os pobres? Eu já de antemão digo que não. Deus não espera que a gente faça isso. Não existe um mandamento bíblico para fazer isso. Isso aqui é uma situação onde Jesus está provando a fé de um homem e está provando também a questão de que ele achava que tinha cumprido toda a lei. Então tenta responder lá em Marcos 10, 17 a 22. Se tiver alguma dificuldade, escreve aí nos comentários que a gente vai conversando sobre isso. Os textos bíblicos para nosso aprendizado, Romanos 7,12. Assim a lei vem de Deus e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e o que é bom. É o que Deus espera. Não é uma lei que se você não cumprir, você vai morrer no ato agora. Não é nada disso. Mas você vai morrer eternamente. Você pode viver uma vida inteira tranquilo, feliz, pacífico neste mundo. Se você viveu afastado de Deus, não quis nem saber dos mandamentos, porque o cristão quer saber dos mandamentos, nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça de Cristo. Mas o cristão que é salvo pela graça de Cristo e não liga para os mandamentos tem alguma coisa errada. Até porque os mandamentos mostram coisas que nos afastam de Deus. E o cristão de verdade nunca quer estar afastado de Deus. Assim, a lei de Deus e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo, o que é bom. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Quando a gente ouve lá Jesus dizendo, não matarás e quem odiar o seu irmão já é assassino, nós sabemos que somos pecadores porque às vezes a gente dá um acesso de raiva, fica com raiva de alguém. E se eu guardar essa raiva, eu sou assassino. Se eu pedir perdão a Deus, Cristo me perdoa, eu deixei de ser assassino. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Essa é a nossa luta diária. Muitas vezes a gente sabe a vontade de Deus, a gente sabe o que Deus espera dos cristãos de verdade, a gente tenta fazer, mas falha. Então continue tentando. A gente não pode desistir porque não consegue. Quando a gente tenta e não conseguiu, a gente pode olhar para Cristo e dizer, Senhor, socorro. Assim como no texto bíblico, onde o apóstolo Pedro, ao ver
Jesus caminhando por cima d'água. Ali está em Mateus, ele vê Jesus andando por cima d'água e daí Jesus fala assim, olha, não tenham medo, sou eu. Pedro diz assim, ah, Senhor, se é o Senhor mesmo me faz andar por cima d'água, Jesus fala, venha. Pedro vai, salta na água e daqui a pouco ele começa a sentir o vento, as ondas, a água aos seus pés e ele começa a afundar, porque ele tira os olhos de Cristo, ele para de ter fé naquele momento, ele começa a duvidar. E aí o que ele faz? Senhor, afundei, socorro. Jesus socorre. Então, quando a gente afunda nos nossos pecados, mesmo tentando não cometê-los, busque perdão em Cristo Jesus. Como pode um jovem conservar pura a sua vida, ainda mais no dia de hoje? Como é que uma pessoa vai ficar pura diante de Deus? Obedecendo aos mandamentos de Deus. E o último versículo, porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Jesus Cristo foi amaldiçoado para que nós sejamos abençoados pelo sacrifício dele. Então, todos esses mandamentos, de repente você vai rever em algum momento algum ou todos esses vídeos. Quando você perceber que pecou, lembre-se que Jesus Cristo perdoa todo pecador que vem a Ele arrependido. Fale com Deus, peça perdão, creia no Senhor Jesus e você tem a vida eterna. A lei é boa e santa porque vem de Deus, mas a lei não pode nos tornar santos e nem nos levar para o céu, porque não conseguimos cumprir com o que ela exige, com o que Deus exige. Ele exige 100%. Lembram dos versículos, sejam santos? Eu falei de novo no último ou no penúltimo vídeo, eu falei do versículo bíblico que diz, sejam santos como eu, Senhor, Deus de vocês, sou santo, e a gente não consegue ser 100%. Mesmo assim, a lei de Deus é indispensável. Ela nos serve como freio, impedindo as más ações, serve como espelho para mostrar como somos vistos por Deus, serve ainda como norma, mostrando como devemos viver para ser agradáveis a Deus. Norma, talvez você não saiba o que significa, é aquele manual de instruções. Então a lei também é um tipo de manual de instruções da nossa vida. Mas jamais se esqueça, naquilo que nós falhamos, Jesus foi perfeito e cumpriu a lei de Deus em nosso lugar. Ele nos dá pela fé a salvação. Assim, não tenha medo da lei de Deus. Confie em Jesus, que quer te salvar e livrar da maldição eterna. E o que a gente aprende dessa lição? A lei de Deus, contida nos 10 mandamentos, é o meu verdadeiro guia para uma vida agradável a Deus. Tê-la sempre diante dos meus olhos e gravada em meu coração para poder andar fielmente nos seus caminhos. Mas eu sei que por causa dos meus pecados, não posso cumprir a lei de Deus perfeitamente. Tanto mais agradecido devo ser a Jesus, que veio ao mundo para cumprir a lei em meu lugar e obter o perdão dos meus pecados. Nós então falamos aqui, a gente encerra o que a gente falou sobre a lei de Deus. No próximo momento a gente vai falar sobre o credo apostólico, ou como é na Igreja Católica, o creio em Deus Pai. Tá meio sem foco, agora tá bem, tá com foco. Nós vamos no próximo vídeo começar as lições sobre o credo apostólico. Sobre a lei, os 10 mandamentos são a lei de Deus. Se alguém fizer para você leis sobre outras coisas, é mentira. Deus não decide o tamanho do cabelo de alguém. Deus não decide o comprimento da roupa, o tamanho. Claro, é preciso ter bom senso para não ofender também os outros e levar os outros a pecar. Ninguém vai sair nu na rua, levando outros a pecarem, a terem pensamentos pecaminosos. Tudo bem, mas assim, a lei de Deus são esses 10 mandamentos. O que passar disso é lei de homens. E leis de homens só pesam, não servem para absolutamente nada. Se tiver qualquer dúvida, escreva nos comentários. A gente pode conversar pelos comentários, pode conversar pelas redes sociais, @pastorjarbas. A gente pode conversar em qualquer lugar que você me achar, a gente vai conversando. E
Se você achar legal, quiser divulgar esses vídeos também para que mais pessoas conheçam da palavra de Deus, você se torna um mensageiro, um propagador da palavra de Deus. Até o próximo vídeo sobre o Credo Apostólico. Fique em paz, na paz de Cristo.